gente. Para quem está vendo meu vídeo pela primeira vez, eu sou professora, né, de português para estrangeiros e de inglês. Estou na área aí há 3 décadas. E eu quero falar hoje sobre racismo. Mas eu quero falar de uma forma que eu vou exemplificar com algumas experiências que eu tive, tanto como pessoa e também como profissional dentro das salas de aula, no ambiente escolar. Eu nunca tive esse problema com a questão do racismo, porque eu nasci de uma família, né, onde meu avô era negro, minha mãe é negra, o meu pai era mestiço, o meu avô paterno era mestiço e minha avó era descendente de índio. E meus pais sempre que eram gente assim, sabe? Você pode ser o que você quiser, vocês têm que estudar, o que vai fazer diferença na vida de vocês é o estudo. E aos 10 anos, meu pai pegou eu e meus irmãos e levou lá no Maranhão, onde ele morava. Era um lugar muito pobre, acho que nem existe mais, sabe? Onde não tinha água, não tinha luz, o chão era batido, a casinha, sabe? Era de taipa, não sei nem se vocês vão saber o que é isso. E ele falou assim: sabe por que eu trouxe vocês aqui? Para vocês nunca esquecerem das suas origens. E eu sempre me orgulhei muito dos meus pais. Eles nos forjaram a ser fortes, a ter orgulho de quem nós somos, sem capas, sem máscaras. E a gente vê hoje uma geração, sabe, muito dividida. Eu, de 2 décadas para cá, eu vi que isso aí aumentou muito. Mas voltando lá para a época que eu era estudante, eu vou contar aqui um exemplo muito bonito na minha família. Eu fazia o 6º ano, que hoje é a 7ª série, eu tinha 11 anos. E eu tinha um professor de matemática que ele era negro, homossexual e vivia numa condição de recursos muito baixa. Ele era bem pobre, assim. E eu não gostava de matemática, como não gostava das áreas de exatas. Eu sempre fui muito conversadeira, até hoje. E um dia eu estava sentada lá no fundo e eu conversando. E ele falou: né, você está atrapalhando a aula. E falou pela segunda vez. Quando ele falou na terceira vez, ele já veio assim, ele já estava sem paciência, tadinho. E ele era super bonzinho, mas eu estava incomodando mesmo. Ele veio e me pegou no colo e me levou para a secretaria, no colo, e eu gritando. E quando chegou na secretaria, que ele explicou, já me deram advertência. Naquela época, assim, já tinha advertência, já ia para casa, já, dependendo, já ia ser suspensa, ficava 3 dias. E eu, quando eu cheguei em casa, assim, a caminho eu já estava assim, morrendo de medo do que ia acontecer comigo, né? Que meu pai era bem bravo. Quando eu cheguei, que eu contei para ele ficou indignado. Mas não foi comigo, não foi com o professor, não, foi comigo. Ele falou assim: volta lá agora e vai pedir perdão pro seu professor. Naquela época a gente andava tudo na cidade, né? Sozinha, e eu fui, a escola era mais ou menos perto. Cheguei lá, procurei ele, pedi perdão para ele. E passou anos e anos, eu encontrava ele na rua, eu tinha vergonha do meu professor, pelo que eu fiz com ele. E também aconteceu uma situação muito triste aqui em Brasília. Eu dava aula numa escola classe média alta e um dia chega um pai na escola, um pai negro, e ele não gostou da nota da filha dele. Ele entrou lá na escola, assim, meio contra a vontade do porteiro, e deu um tapa na cara do professor de matemática. Por que eu dei esses 2 exemplos? Porque a maldade existe para todo lado, independente de cor, de raça. Eu sempre gosto de falar que Deus permitiu e colocou no mundo pessoas diferentes, sabe, classes, cores diferentes, para testar o ser humano. E a gente está vivendo uma sociedade muito doente,
muito doente. Eu passei por uma escola, né, lá em Tocantins, uma escola que estava militarizando. Eu contei isso no meu vídeo sobre educação, que está lá no YouTube. E tinha alguns professores da área de humanas, que eles entravam na sala só para falar, sabe, mal das pessoas, sabe, principalmente do negro contra o branco, do empresário contra o funcionário, do rico contra o pobre. E o que ia gerar nisso, nos meninos? Mais raiva, mais divisões. Pois eu era o contrário. Quando eu chegava, eu, sabe, provocava um assunto para colocar eles para cima, dentro do contexto que eu estava dando aula, não entrava para falar de política nem de religião. E olha que eu sou bem politizada, gosto de falar de política, mas dentro de sala de aula, como eu falei no meu vídeo da educação, eu não misturo as coisas. Eu vou fazer, inclusive, outro vídeo para falar sobre isso. E então eu falava mesmo, você pode ser o que você quiser, você tem um futuro brilhante, independente de onde você saiu. Eu tenho muitas histórias para contar. Eu tenho uma história de um irmão meu que mora lá no Rio de Janeiro, é um irmão, né, só de criação, que a gente falava antigamente. Hoje você não sabe mais nem o que você diz, né? Você vai falar negro, você não sabe se fala preto, você não sabe se fala afrodescendente. É uma confusão na nossa cabeça. Você vai falar do homossexual, você não sabe se você fala homo, afetivo, homossexual, gay, vira uma confusão. Agora imagina na cabeça das crianças e dos adolescentes. Esse assunto é bem extenso, é bem delicado, mas o segundo vídeo vai concluir. Não o assunto daria uns 10 vídeos, mas vai concluir esse vídeo que eu vou encerrar por aqui. Um grande abraço.